ótimo dia para você. Hora de conferir os assuntos do agronegócio e da pecuária em Santa Catarina. Olha só o que a gente preparou para essa edição. Saca do arroz tem redução de R$ 15 em um ano e a produção tem aumentado em Santa Catarina. Vamos falar mais sobre a policultura, a prática utilizada principalmente por pequenos agricultores para diversificar os cultivos em sua propriedade. E tem iniciativa sustentável. Alunas de uma escola de Itajaí produzem detergente e plástico biodegradáveis. E mais, você vai saber como os suinocultores do estado trabalham para garantir proteína de excelência à população. Isso e muito mais, agora no ND Agro, que já está no ar. Itajaí deu início à colheita do arroz e até agora os números são favoráveis. A grande expectativa da safra se contrasta ao preço pago pela saca. Mesmo com a desvalorização do grão, quem planta e compra a produção está comemorando. A produção em Itajaí nesse ano deve superar 2021. Com o início da safra, agricultores correm para colher o arroz plantado por aqui. Felipe é engenheiro agrônomo e trabalha para uma empresa que compra a produção da região. Eu acompanho desde o plantio da produção até a época de colheita e garantindo que o produtor colha mais no mesmo tanto de área. Após isso, o produtor manda para a indústria beneficiadora de grão aqui de Itajaí e a gente faz o empacotamento e venda para supermercados. Essa área, localizada no bairro Rio do Meio, interior da cidade, tem 40 hectares. Mesmo com números positivos na coleta do grão, a lucratividade reduziu em 2022. O ano passado vendemos 85, né? Agora 60 pila. Itajaí não foi prejudicada por causa da estiagem como em outras regiões do sul do Brasil produtoras de arroz. Isso, consequentemente, reduziu o custo com energia elétrica para a irrigação do cereal. Nossa região não foi tanto afetada pela estiagem, né? A gente tem notícias mais do Rio Grande do Sul. E pela nossa região aqui que nós atendemos, não teve efeito da estiagem em si. Se a falta de chuva não prejudicou na produção, o excesso dela impede a colheita. Com dias instáveis, o trabalho deve ser rápido, mas sempre olhando para o tempo. Santa Catarina está longe de ser o maior produtor de arroz do país. Apenas 12% de tudo que é produzido sai daqui. O Rio Grande do Sul tem mais de 70% da produção nacional e é consolidado o líder no ranking. Depois de ser colhido, o arroz passa por alguns processos até chegar à mesa do consumidor. A produção do arroz é tudo um arroz só. A diferença da qualidade do arroz, sendo integral, branco ou pardo, é questão de beneficiamento da indústria. Então, se basicamente descascar o arroz, vira integral. Se polir ele, vira um arroz branco. E se passar pelo processo de parborização, que é um processo termohídrico, aí ele vai sofrer mudanças químicas, sendo um arroz parborizado, que o pessoal comumente chama de amarelão. Esses seriam as três diferenças do arroz a nível de indústria. Mas no campo é tudo um arroz só, vamos dizer assim. Cada vez mais os produtores buscam diferentes formas de renda. E algo que está em alta aqui em Santa Catarina é a policultura. A prática é utilizada principalmente por pequenos agricultores, para assim diversificar os cultivos em sua propriedade. Para que se limitar a uma produção só, quando é possível diversificar? Policultura é a prática de cultivar tudo em um mesmo terreno. De tudo mesmo. A propriedade do Nilson tem gado, galinha, limão, banana, feijão e muito mais. Tá, a gente está começando agora a se diversificar bastante, né? Então a gente está vendo um pouquinho de resultado, que a gente está começando devagar, né? Tá bom, não tá ruim não. Agora a situação está boa, mas o Nilson passou por um momento complicado e foi daí que surgiu a ideia de diversificar. A gente antes plantava só o fumo e a gente vem se diversificando, procurando uma coisa melhor, né? Para sair fora do fumo, né? Vai se diversificando para largar a produção do fumo. Segundo a Epagre, esse é um caminho interessante para os produtores que desejam mais segurança na propriedade. Porque quando tu fica limitado a uma cultura, tu também fica refém de que aquela cultura vá bem, que aquela cultura tenha todo, né, o ambiente colabore.
o preço colabora e tudo colabora, assim, né? Então, quando a gente diversifica, tu já consegue pulverizar, assim, o teu rendimento, né? E a propriedade nem precisa ser tão grande para fazer isso. Aqui no Nilson, o espaço é o suficiente para fazer de tudo um pouco, com qualidade e dedicação. A gente vai se virando. Tudo a gente se vira e vai dando volta. Não dá de começar forte, né? A gente tem que começar devagar. Devagarzinho a gente consegue tudo, é só ter vontade. E já que o Nilson está diversificando, ele aproveita que tem um verdadeiro supermercado em casa para alimentar a família. Além de gerar renda, muita coisa é para consumo próprio. Faço tudo que eu puder para o meu consumo, pretendo fazer sempre aqui. A carne, a feijão. No meio rural a gente vê que também isso já vem dos antepassados, assim, né? Tem aquela alimentação mais limpa, mais produzida mesmo na propriedade, né? Por isso que a Ipagre quer que se permaneça, né, essa prática. E essa propriedade é exemplo em várias práticas. Uma delas, essa aqui, ó. Pai e filho trabalhando juntos na produção rural, algo fundamental nos dias de hoje. É essencial, eu diria, porque assim, a gente trabalha em várias propriedades e a gente vê várias realidades, assim. Mas quando tá a esposa, o marido, os filhos junto, assim, parece que tem mais ânimo, assim, sabe? Assim, a gente vê que as pessoas, assim, elas se apoiam mais. E como se apoiam? A família aqui está sempre junto, até na hora da entrevista. Aqui a gente trabalha junto e bastante. É bastante trabalho, mas no que a gente trabalha a gente gosta muito também. É um trabalho bom na agricultura, né? A gente trabalha unido, a família. E a gente é feliz pelo que a gente faz. E temos aí na lida. E gosta? Dá pra ver que gosta? Gosto. Gosto bastante. É bom ter a família perto. É bom, é bom. Temos tudo junto aí. E assim, com o apoio da Ipagre, essa propriedade segue sendo uma referência. Diversificação na produção, cuidado em cada pedaço de terra e, principalmente, família unida no campo. E pensando em diminuir impactos no planeta, 2 alunas de uma escola do litoral norte criaram um detergente apenas com ingredientes naturais e biodegradáveis durante um projeto de iniciação científica. Além do produto, a embalagem também é amiga do meio ambiente. Olha só. Pode não parecer, mas o detergente pode ser um vilão daqueles para o meio ambiente. Nos detergentes não biodegradáveis, a formação de uma espuma persistente, uma espuma que não se degrada, né, que vai ficar na superfície de lagos ou rios, causando um grande impacto visual e prejudicando a saúde de animais aquáticos, levando-os até a morte. E como quase todos os produtos que estão atualmente no mercado, o detergente também usa o plástico como embalagem. Essas embalagens são feitas a partir de polímeros, que são plásticos derivados de petróleo e que também apresentam uma baixa degradabilidade, que, portanto, vão permanecer no solo ao longo de um tempo. E pensando em tudo isso, 2 estudantes durante o ensino médio, em uma aula de iniciação científica, criaram uma solução que diminui drasticamente os impactos causados pelo detergente convencional. Elas criaram um detergente biodegradável com a embalagem que também é ecológica. Os detergentes normais, geralmente eles têm fosfato, que acumulado na água ele impede a taxa de oxigenação da água e também impede a entrada de luz solar. E esse daqui ele é feito com ingredientes caseiros, então ele não agride o meio ambiente, porque ele não é feito com ingredientes químicos. E a gente sabe que o plástico demora anos para se decompor na natureza. Então vamos atrás de um plástico que possa se decompor mais rápido. E a gente chegou nessa receita, que também é natural, e ele se decompõe em menos de 200 dias. A receita atual leva sabão de coco e óleo vegetal, além da essência escolhida para deixar com aquele cheirinho de limpeza, e também é feita de forma natural. E a embalagem é feita com água, gelatina e glicerina. E o detergente ele pode ser criado em 2 versões, a em barra e a líquida. E aqui é prova de que o produto funciona mesmo, viu? Ele faz bastante espuma e ele limpa bem.
e para fabricar custa mais ou menos R$1 por litro. E essa inovação criada pelas meninas durante a época do colégio é a prova de que, com o incentivo certo, boas ideias podem sair de dentro das escolas. Adolescentes, eles são extremamente criativos. E nessa criatividade, e até por conta da observação que eles têm do ambiente, eles acabam observando problemas que eles mesmos poderiam sugerir soluções. A iniciação científica, ela traz exatamente isso. Ela oportuniza dentro da escola ao aluno a pesquisa de algum problema por ele identificado, que ele possa contribuir para a melhoria da sociedade ou do ambiente em que ele convive. Muito legal esse projeto das estudantes de Itajaí. E acontece em Campos Novos, no Meio-Oeste, o 26º Show Tecnológico Cooper Campus, maior evento agropecuário aqui do nosso estado. Na feira, são apresentados produtos, equipamentos e inovações que geram rentabilidade no campo. Santa Catarina é uma gigante do agronegócio. O setor é um dos maiores pilares econômicos do estado. O agro é mais de 30% do PIB estadual e responde por quase 70% das exportações feitas aqui no estado. Exportamos soja, carne, milho e dezenas de outros produtos. Aqui tem um solo fértil. Tudo que se planta, dá. Pensando nisso, que um universo de possibilidades do agro foram apresentadas aos agricultores no show tecnológico da Cooper Campus. São novidades e tendências para todas as áreas da agricultura, pecuária e suinocultura. O foco da cooperativa é técnico, né? É trazer tecnologias para os nossos associados e para os nossos clientes. O objetivo nosso é fazer com que o nosso associado e os nossos clientes produzam mais usando a melhor tecnologia. Na área de grãos, os espaços demonstrativos apresentam aos produtores desde a importância do planejamento da propriedade até as tecnologias desenvolvidas pelas pesquisas, que ajudam a melhorar os sistemas produtivos. Nós temos hoje aqui vários ciclos, com vários datas de plantio, enfim, com tecnologias diferentes, desde a aplicação de fungicidas, inseticidas, produtos pré-emergentes, né? Está tudo aqui demonstrando para o produtor. Vanderly ficou sabendo da feira pela internet e veio com a família de Lages para conhecer as novidades e tendências do setor no show tecnológico. Então, como eu sou um bancário aposentado e tenho um pequeno sítio e a gente está procurando alguma coisa sobre irrigação. Investir na área é para a família, é familiar, não é coisa assim grande, né? Mas é para a família. O filho Wagner, que é professor no Paraná, também veio junto. Para ele, as novas tecnologias auxiliam muito os produtores. Uma feira como essa sempre tem muita novidade e eu acho que a nossa função é conversar com nossos pais, para apresentar para eles novas novidades, novas maneiras de plantar, né? Também novas variedades. Conversar com eles e mostrar que existe uma tecnologia, né, que vai auxiliar o plantio e tornar a produção mais fácil. Aliada à capacidade de produção que Santa Catarina tem no campo, a tecnologia agregada avança e otimiza muito os processos do produtor rural. Um exemplo é esse protótipo, desenvolvido aqui em Santa Catarina, que deve ajudar os suinocultores por meio da inteligência artificial. Através de um sistema de visão computacional, essa câmera 3D conseguiu identificar, por exemplo, o peso dessa porquinha. E o resultado foi parar lá naquela tela. A alimentação do animal é o que mais consome dinheiro, né, para terminação. Então, qualquer ação tomada nessa fase impacta bastante no valor que esse produtor consegue retornar para ele. Através de um microfone, por exemplo, identificar se o animal está tossindo, se tem muita movimentação, se eles estão brigando, verificar se eles estão muito tempo parados para identificar uma possível doença. Para esse equipamento funcionar é necessário de internet, mas essa tecnologia para o campo também já chegou. Aliás, essa torre pode levar o sinal de Wi-Fi até 1 quilômetro para dentro da propriedade ou lavoura, partindo da própria casa do produtor. O objetivo é trazer uma proposta de estender a capacidade de conectividade do campo, que muitas vezes está disponível na sede, mas até, de fato, a propriedade. Por essas e outras tecnologias presentes na feira, que o agronegócio catarinense é líder no Brasil. E para levar uma carne saudável, nutritiva e de extrema qualidade até a mesa do consumidor, é preciso uma infinidade de cuidados.
há normas rigorosas a serem cumpridas em cada etapa da produção para evitar que doenças afetem os rebanhos e gerem prejuízos para a saúde e para a nossa economia. Você vai conhecer agora, em mais uma série de reportagem Made in Santa Catarina, como os suinocultores aqui do nosso estado trabalham para garantir proteína de excelência à população. Olha só. As granjas onde são criados os suínos em Santa Catarina são construídas para evitar ao máximo a entrada e a propagação de doenças entre os animais. Uma cerca em volta de toda a propriedade estabelece limites para as pessoas e para animais domésticos e silvestres. Só têm acesso ao local os produtores, funcionários e técnicos. E ainda assim, para entrar, é preciso cumprir uma lista de exigências. Os funcionários, em especial, que trabalham todo dia na granja, eles chegam na granja, eles têm que fazer a troca da roupa. Existe um armário no vestiário onde eles colocam a roupa que eles vêm ao trabalho, passam por um banho. Após isso, eles passam para a área limpa da granja, onde na área limpa eles recebem uniforme, toalhas e calçados já limpos e desinfetados para poder ter acesso para dentro da granja. Esse acesso ao qual o André se refere é a circulação na propriedade, da cerca para dentro. Nessa área há controle de insetos, roedores e para entrar nos galpões é preciso ainda passar as botas em um recipiente com cal e higienizar bem as mãos. No local onde estão os animais existe outra lista de cuidados. Entre eles podemos citar a ambiência. Os suínos vivem em ambientes climatizados, com temperatura e ventilação estáveis o ano inteiro, no verão e inverno. A água de bebida é filtrada. A ração é balanceada e dedicada à fase específica de vida dos animais. E a saúde de cada um é acompanhada de perto por profissionais habilitados. Tudo isso para garantir o bem-estar e a sanidade dos animais. Essas são algumas das principais medidas de biosseguridade que precisam ser cumpridas à risca em todas as milhares de propriedades catarinenses destinadas à produção de suínos. O foco é evitar que doenças atinjam e se dissipem pelos rebanhos, o que poderia provocar prejuízos irreparáveis para produtores, consumidores e para a economia catarinense. Qualquer doença que entre em uma granja gera comprometimento no desempenho dos animais, diminuindo a produtividade, tendo aumento com gasto de medicamentos e aumentando os custos em função de mortalidade. No caso da entrada de uma doença na qual o país é considerado livre, um exemplo é a peste suína africana, os prejuízos são muito maiores. Existe a perda da habilitação de mercados específicos, gerando prejuízos em toda a cadeia de suínos. Os cuidados se estendem também da porteira para fora. Todo veículo que acessa a propriedade passa pelo arco de desinfecção, que é automaticamente acionado, e água com desinfetante são utilizados para fazer a limpeza de carros ou caminhões. Existe ainda um rígido controle de visitas técnicas. São muitos cuidados para proteger os animais. Esse é um dos segredos da suinocultura catarinense. O objetivo da granja é trabalharmos com animais saudáveis, pois estamos produzindo alimento. Toda essa cadeia de produção, ela é montada pensando na chegada dessa carne suína de qualidade, livre de doenças, livre de patógenos, na gôndola do mercado, para que o consumidor final se alimente da melhor carne saudável possível. E o consumo de produtos orgânicos tem aumentado há anos. Em Joinville, tem um empresário que percebeu o crescimento de 200% durante a pandemia no serviço de delivery desse tipo de alimento, que vem direto do campo para a mesa do consumidor. Números que animam os produtores rurais a investir nas lavouras sem agrotóxicos. Os pomares de pêssego e ameixa são o foco de novas pesquisas da Epagre para melhorar a produtividade e qualidade dos frutos. Experimentos na região de Caçador avaliam doses de nitrogênio nas plantas, crescimento das raízes, processo de fotossíntese, além de manejos adequados na condução, como a poda e a cobertura de solo.
Nesse experimento aqui, localizado em Fraiburgo, nós estamos avaliando doses crescentes de nitrogênio de 0 até 200 quilos por hectare, tanto aqui em pêssego quanto em pomar de ameixa. Esse já é o segundo ano da pesquisa e a ideia é conduzir esse experimento pelo menos 4 anos. O que nós estamos avaliando aqui nesse experimento? O crescimento das plantas, a quantidade de material podado, assim como parâmetros da fotossíntese dessas plantas, os teores minerais, tanto na folha quanto nos frutos, assim como a produção de frutos, né? Um aspecto importante é a qualidade da produção, também em pós-colheita, então esses frutos serão armazenados, e todo o balanço de nitrogênio dentro de um pomar. Então, o nitrogênio que entra e sai do pomar, seja via adubação, e perdas que pode haver, por exemplo, lixiviação de nitrato em camadas mais profundas. Então nós estamos coletando nitrato aqui na solução do solo, via extrator de solução, e também determinando perdas de nitrogênio via volatilização. Então, seguidamente, a gente faz coletas para determinar esses parâmetros, assim como também a contribuição da cobertura de solo para fornecer ou imobilizar nitrogênio para essas plantas. Então, para nós, produtores rurais, um aspecto muito importante é a rentabilidade da produção. Então, muitas vezes não compensa para nós, produtores, aplicar uma dose de 200 quilos de N, por exemplo, se vai trazer uma maior mão de obra de poda, avaliações, um fruto com menor coloração devido ao sombreamento, o excesso de nitrogênio. Então, para nós, produtores, é muito importante essa informação de saber qual a melhor dose para aplicar em um pomar de pêssego, de ameixa. Uma avaliação importantíssima que nós estamos realizando nesse experimento é o crescimento das raízes do pêssego. Então a gente instalou tubos iguais a esse, que a gente chama de mini risotrons, que eles vão até a camada de 60 centímetros de profundidade, e nós, por meio de um scanner, nós geramos imagens que vão fotografar o crescimento das raízes no entorno desse tubo. E aí a gente pode associar doses de nitrogênio, o crescimento e a produção com características morfológicas e anatômicas das raízes do pêssego. Então são informações que hoje nós não conhecemos, né, da influência do nitrogênio sobre o crescimento radicular das plantas. E o ND Agro deste domingo vai ficando por aqui. Outras notícias em destaque no Brasil e no mundo é só você acessar o nosso portal ND+. As notícias do agro voltam no domingo que vem. Bom restinho de domingo, ótima semana e a gente volta a se encontrar depois das minhas férias. Até lá!